Como disse agora há pouco, o prefeito municipal esteve junto de alguns secretários em Brasília esta semana. Tanto que quando anunciou que o aumento da tarifa de água seria de apenas 2,75 nesta semana, ele estava, na realidade, em Brasília, de onde voltou. E aí a gente sempre fica aqui interessado em saber sobre o que foi tratar lá, porque isso nos interessa muito. Afinal de contas, se atuou durante a semana em torno de projetos aí para a nossa cidade, isso muito nos interessa, evidentemente, não é? Então por isso que a gente vai conversar com ele agora para saber pontualmente sobre o que foi tratado e em que pé cada situação ficou lá em Brasília depois dessa visita. Prefeito Cid Ferrari, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Prefeito, eu vou por pontos aqui, porque um deles, curiosamente, tratado sobre ontem aqui no programa, quando falávamos da beleza que ficou o SEC. O SEC é uma obra que precisa ser conhecida pela população. Eu passei por lá, tive a curiosidade, porque a gente vê externamente um prédio maravilhoso, né? Bonito, moderno. E eu não me contive. Outro dia parei e falei, posso dar uma olhada? Tá, e me levaram para ver. Eu fiquei impressionado com o que já está lá. Mas aí me disseram, aqui, ó, ao lado aqui, vai ser o teatro. E é por isso que ontem nós falamos sobre ele e eu pergunto ao senhor, sobre o Teatro Municipal, cuja realização vai depender de investimentos da União, que novidade o senhor conseguiu lá em Brasília? Olha, Daércio, a gente está muito otimista, né? Porque a gente vem discutindo sobre essa questão do teatro desde o ano passado, na verdade. E no início desse ano a gente já teve alguns avanços, né? Que foi conversando com alguns ministros, no caso, o ministro Padilha, quando veio em Matão. Ele já nos comprometeu a estar ajudando na construção desse teatro, né? E como todos sabem, não é uma construção barata, a gente imagina o teatro, né, de acordo com o projeto, em mais de 20 milhões, então nós realmente vamos precisar do governo federal. E eu posso dizer a você que a gente está muito otimista, né? Desde quando nós começamos a fazer a primeira conversa sobre a construção do teatro, até porque ali já é uma obra começada, né? Então há muito interesse da nossa parte, não só porque a população de Matão precisa e merece, mas também porque a gente precisa dar continuidade naquilo que já foi iniciado. Portanto, isso tem andado, né? O fato da gente ter ganhado as eleições aqui em Matão foi muito importante, porque enquanto os outros prefeitos estão aí esperando a posse, né? Normalmente a gente já está adiantando isso. E a gente tinha algumas outras coisas também para reivindicar, né? Pro- Aqueles projetos que a gente tinha para a próxima gestão, não todos, mas alguns deles que a gente acha importante com dinheiro da União, com dinheiro do governo federal. Então nós já aproveitamos, fizemos essa cartilha, fizemos esse pacote de projeto e essa semana, né, a gente tinha combinado com o presidente da República, né? Ocorreu o que ocorreu, o Lula não pôde nos receber, mas nós, assim mesmo, né, aproveitamos o momento, aqueles que são responsáveis por cada pasta daquilo que a gente estava reivindicando nos receberam, e eu estou muito otimista, Daércio, e principalmente em relação ao teatro, que é uma das obras mais caras e que é uma das grandes prioridades nossas, com certeza ela vai acontecer. Bom dia, Tadeu, tudo bem? Bom dia, Tadeu, tudo bem? A creche do Vale do Sol tá nesse pacote? A creche do Vale do Sol está nesse pacote. A gente tem. Não, na verdade, a gente tem sim uma creche no Vale do Sol nesse pacote, no valor de 4 milhões e 500 mil, e a gente tem também um ginásio de esporte, né, que está citado no bairro do Laranjeira, pelo espaço que a gente tem para isso, está mais no Laranjeira, mas que pertence àquela região. E tem uma escola tempo integral, que essa já está certa com o recurso do PAC que nós conquistamos no ano de 2023. Então, essa escola já está certa, que vai ser feita. A gente tem também uma reivindicação de uma creche no Vale do Sol e de um ginásio de esportes no bairro Laranjeiras, né? Ambas, as duas, no valor de 4 milhões e 500 cada uma. Então, também são reivindicações que a gente acha importante para o crescimento da cidade naquela região. Estes pontos que o senhor está dizendo aí, que estão sendo reivindicados, e outros sobre os quais a gente vai seguir falando aqui, isso daria algo em torno de 75 milhões.
Prefeito, você Sim. acredita mesmo em valor assim tão considerável, sabendo que nesse ano aqui houve um conflito o ano inteiro do Lula com os ministros da área econômica, Tebet e o ministro Haddad, porque esses dois pediam, presidente, nós precisamos enxugar, nós precisamos fazer economia. E o Lula, até quase o fim do ano agora, insistia que não, porque ele quer investir, queria que sobrasse dinheiro para investir. Como se dissesse, se os ministros dissessem, não tem dinheiro para isso. E daí vem a minha pergunta, o senhor acredita mesmo nesses valores? Eu acredito, Daércio, eu acredito por algumas razões, né? Talvez a economia que o presidente imagina é como aquela que a gente imagina também no nosso município. É mais respeito, imagino eu, ao dinheiro público. Em relação ao crescimento, ao desenvolvimento de municípios, eu acredito que não se tem tanta economia, até porque é necessário, né, para cuidar da nossa população. A cidade cresce, a gente precisa ter escola, a gente precisa ter creche, enfim, Matão é uma delas, né? O presidente tem consciência disso. Eu acredito particularmente, até porque 75 milhões para um município é muito dinheiro, mas 75 milhões para a União, para o governo federal, não é tanto dinheiro assim, né? Lá as coisas são muito maiores, muito mais grandes. Então, eu particularmente eu acredito, até porque eu senti nas pessoas em Brasília o interesse em estar nos ajudando, o interesse em ajudar os municípios. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que a gente consegue isso e vou mais longe. Eu acho que a gente consegue até mais, porque, como eu disse em alguns lugares, alguns setores do governo, a gente precisa muito de infraestrutura. O que que eu penso na infraestrutura? Hoje em dia, as cidades têm muita enchente, né? Os bairros vão crescendo, as chuvas vêm diferentes do que vinha no passado. A gente tem muito calor, a gente depende muito de investimento, ar-condicionado. A gente tem muitas ruas, asfaltos ruins, asfaltos feitos no passado e hoje precisa de recap. Então, eu acredito, além disso, mais alguma coisa. Quer dizer, pode ser que algumas dessas reivindicações nessa, por uma razão ou outra, a gente não consiga. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir algumas delas também que não está nessa relação da nossa avaliação para a próxima administração. Estaria nesse contexto, por exemplo, a Praça do Imperador, é ouvinte de lá, a Ana, que está questionando aqui, que é residente ali, e ela aproveita para fazer essa pergunta sobre a Praça do Imperador. Pois é, Daércio, a Praça do Imperador, ela não está nessa relação, porque a Praça do Imperador, na verdade, a Praça do Imperador, eu posso garantir, né, às pessoas do bairro Imperador, inclusive eu sou um deles, que nessa gestão ela vai ser construída. Por quê? É uma das grandes prioridades do governo já passado. Desse governo que nós estamos, já era uma grande prioridade, né? A Praça do Imperador, a Praça do Centro, a abertura da Avenida Trolese, isso nem está no governo, na reivindicação do governo federal, por conta de que já é um projeto de 2020 a 2024. E a gente tem alguma reivindicação da Praça do Imperador com o governo estadual, mas independente do governo estadual, a gente pode garantir a essas pessoas que a Praça do Imperador... O Imperador é um bairro que ele tem mais de 40 anos. E infelizmente a Praça do Imperador ela não foi construída por nenhum prefeito e por isso que a gente tem isso aí como prioridade. Mas ela não está nesse pacote de reivindicação do governo federal. Uma outra questão dentro de uma região que cresce muito, cresceu já muito e tudo, que segundo sua assessoria o senhor está tentando lá, seria um ginásio no Parque das Laranjeiras, o que seria muito providencial, aquela região toda vai sendo dotada de comércios e tudo, e porque cresceu muito, mas de fato não tem uma dependência esportiva como um ginásio de esportes. Não tem, Daércio. O mais próximo, o ginásio de esporte, a construção esportiva que tem ali é no Bom Jesus, né? No Bom Jesus tem uma quadra de esportes. Portanto, do Bom Jesus para lá tem o Jardim Esperança, tem a Cidade Jardim, tem o Laranjeiras 1, Laranjeiras 2, Vale do Sol. Então, a gente entende que ali naquela região, de acordo com o progresso da cidade, é necessário. Portanto, a gente tem essa reivindicação e é um segmento, porque assim, no governo federal, a gente percebe que em alguns segmentos é mais fácil. Por exemplo, você pega o Ministério
do trabalho. É mais fácil você conseguir alguma coisa em alguns ministérios do que em outros. E a gente sabe que em esportes tem recurso, né? Então, com certeza, a gente consegue sim esse recurso para esse ginásio de esportes ali no Parque do Laranjeiras, que é necessário. Ali vai ser uma região que vai ter ali 4, 5 mil habitantes, né? E que já foi construída uma creche, já foi construído um posto de saúde, já está certo que vai ser construída uma escola de tempo integral. Agora a gente precisa também do ginásio de esportes, a gente precisa de mais creche, né? Por conta de que aquela creche que foi construída, ela é uma creche que atende 120 crianças. E a gente sabe que ali tem muito mais do que isso. Então a gente precisa também da construção da creche. Enfim, é um lugar, como você mesmo disse, que vai andando de acordo com o progresso, vai crescendo, uma região que a cidade evoluiu. Então, nós precisamos, sim, dar uma atenção especial lá e ter essas coisas para aqueles moradores. Prefeito, o que pode ser dito sobre a usina de resíduos da construção civil? Esse é um dos projetos dos mais importantes, apesar que quase todos são, né? Porque a gente vai avaliando as prioridades, mas essa usina de reciclagem de material de construção civil é fundamental, até porque eu não consigo entender como que algumas prefeituras, e a nossa conseguiu viver até esse momento, sem ter um lugar certo para despacho de material de construção, né? São coisas que saem enormes quantidades todos os dias da cidade, nos bairros que estão construindo, nas casas que vai demolindo, enfim, muito material de construção que sai, a perda de material de construção quando a pessoa está construindo na construção civil, ela é muito grande. E essa perda vai tudo para reciclagem. E em Matão nós não temos. Aliás, muitos municípios não têm. Isso é um problema de quase todos os prefeitos. E agora a gente tem sim um lugar, né, que nós já compramos uma área, está finalizando, né, a burocracia é um pouco grande em relação a tudo isso, mas nós estamos finalizando o processo dessa área, né, para resíduo de material de construção. São 72 mil metros que nós compramos, 3 alqueires para montar essa usina. E essa usina, ela, de acordo com o projeto daquilo que é necessário, ela custa 6 milhões. E é um outro segmento que eu tenho muita confiança que no ano que vem a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, por conta de ser um segmento onde o governo federal tem dinheiro, quer dizer, eles fazem investimento nisso, né, que é a questão do meio ambiente. Então, com certeza, a gente vai construir essa usina de material de construção. É uma coisa muito importante, porque além dela cuidar, né, dos resíduos que sobram de material de construção, a gente sabe que no meio disso tem muita coisa, tem ferro, tem madeira, enfim, tem muita coisa que vai ser cuidado também com muita facilidade, por conta de que a gente vai ter o local e vai ter a usina. Então, com certeza, a gente vai estar construindo sim essa usina com o governo federal num lugar apropriado, né? Porque essa foi a maior dificuldade. Você tem um lugar apropriado para isso, né? Que é aquele local onde nós estamos comprando. O recapeamento asfáltico ficou tão abandonado na última gestão, anterior gestão, e apesar de muito recapeamento que efetivamente o senhor fez, seus próprios adversários na campanha política reconheciam isso, ainda há muito o que fazer. E com custos, evidentemente, né? O senhor conseguiu alguma coisa para esse fim na viagem? O material de construção, desculpa, Daércio, o recapeamento, eu posso dizer a você que é uma das coisas mais fáceis, né? Por quê? O recapeamento, ele não é um projeto grande, ele é muito grande, sim, se for ver, é um dos que vai ter um custo mais alto para o município durante a nossa gestão, porque a gente vai investir muito nisso, mas ele é mais fácil, porque se você tem 500 mil, você vai e faz um pouco, se você tem 1 milhão, você faz mais um pouco, enfim, aquilo que for vindo para isso durante toda a gestão, né, seja emenda de deputados, seja de um senador, seja do governo do estado, seja do governo federal, de qualquer forma que entrar algum recurso para isso, a gente pode investir nisso. E isso, né, como a população já percebeu nessa primeira gestão nossa,
É uma das grandes prioridades também, por conta de que quando a gente faz o recap, a gente economiza dinheiro, né? A gente já sabe que aquele tapa-buraco que é feito é provisório, é um negócio que você faz hoje, dá a primeira chuva, às vezes já tem que fazer de novo. E o recap, a gente sabe que ele tem uma durabilidade maior, né? Conforme o lugar que é feito, ele dura 15, 20 anos. E, além disso, a rua fica realmente boa. Quando a gente faz o tapa-buraco, por mais que você remenda, mas não fica boa a rua. Então, é uma das prioridades. Tem vários os bairros ainda que precisa ser feito, né? Inclusive o bairro do Imperador, onde eu mesmo moro, era uma das prioridades nossa. Fizemos algumas ruas, mas a gente, como todo mundo sabe, né, a população de Matão sabe, a gente trabalha de acordo com o que tem. Eu não vou fazer investimentos sem poder pagar. Então, a gente só vai fazer de acordo com aquilo que tem, mas o recap, com certeza, a gente vai fazendo investimento pouco a pouco. Tendo dinheiro, a gente faz a licitação e dar continuidade, porque tem muitas ruas para ser feita e, com certeza, até o final da nossa gestão 2024, 2028, se Deus quiser, né, Deus nos der força, saúde, a gente vai estar, sem dúvida nenhuma, com a cidade praticamente nova. Prefeito, outro assunto muito discutido já há algum tempo é a segunda pista da Ludwig X. Tem alguma novidade nesse sentido? Então, essa é uma das propostas nossas, né, da nossa Sim. cartilha que nós protocolamos para o governo federal. Por quê? É uma obra cara também, né? Ali se trata de aterro, se trata de pavimentação, né, guia, esgoto, enfim, é um negócio que não fica barato. Para você ter uma ideia, essa segunda pista da Ludwig X, a gente tem uma avaliação, de acordo com o projeto, de 9 milhões. Então, é uma das nossas reivindicações, a gente acha muito importante, né, que se faça por conta do movimento que já tem ali naquela região, né, que é aquela ligação do São José até a Avenida São Lourenço, ali no estacionamento da Citrosuco. Então, fica em torno de 9 milhões, de acordo com o projeto, aliás, fica exatamente 9 milhões, e que nós fizemos, sim, essa reivindicação para estar acabando de acertar esse anel viário. Uma vez que a gente já tem recurso e já tem projeto pronto para a Avenida Marquesan, né, da empresa Marquesan até o bairro Santa Rosa, a gente quer fazer também essa parte aí da Ludovic X, que é do São José até o São Lourenço, para praticamente ficar pronto esse anel viário naquela região da cidade ali, onde tem bastante movimento, e favorecer o trânsito é sempre muito bom por conta de que você diminui tempo, diminui combustível, facilita, né? Melhora, na verdade, o fluxo dos veículos da cidade e até, às vezes, evita acidente, que é muito importante. Então, a gente quer investir bastante nisso, faz parte também do progresso da cidade, do município. Bom, dos assuntos pautados aqui para essa entrevista, falamos desses itens todos. E eu não gosto de ser indelicado de, às vezes, marcar uma entrevista sobre um assunto, depois mudar alguma pergunta, mas se o senhor me permitir. Pode ser, sem Tá. problema. Terminada a eleição, o senhor disse, e eu entendi na época isso, que até aqui o senhor havia mantido um secretariado que havia sido escolhido pelo Adalto em consideração a ele. Mas que algumas mudanças o senhor faria neste segundo mandato, que o senhor considera ser, e é legitimamente seu, mas também definitivamente estará sob sua inteira responsabilidade. Daí vem minha pergunta. Possíveis mudanças no secretariado o senhor já definiu ou ainda não? Olha, Daércio, já está definido sim, né? Algumas coisas a gente sabe que tem que ser melhorado no governo, não por conta daquilo que ocorreu, aquilo que deixou de ocorrer, mas a cidade cresce, né? Alguns pontos, por exemplo, a gente tem projeto hoje na Câmara Municipal, que eu espero que seja votado ainda esse ano, né? Até por conta de que a gente inicia a próxima gestão já sabendo o que pode ser feito. Mas, por exemplo, eu posso até adiantar a você, né, a nossa população, a gente tem vontade de criar uma Secretaria de Desenvolvimento, né? A gente sabe que o desenvolvimento econômico da cidade, ele é fundamental para que o município se desenvolva. E nós não tínhamos essa secretaria nesse governo. A gente tinha, sim, um departamento, mas esse departamento, você nunca consegue ter uma pessoa completamente responsável, uma pessoa completamente
dedicando a isso, né? Então, como a gente avalia que a nossa cidade ela precisa ter parque industrial, tem muitas indústrias em Matão, às vezes necessitando de uma discussão, uma parceria com o governo municipal para o seu desenvolvimento, às vezes precisa de uma escritura, às vezes precisa de uma liberação de terra, enfim, e nós percebemos que falta uma pessoa, e tem que ser alguém realmente com conhecimento de causa, né, para a gente poder tá avançando nesse segmento. Então, a gente pensa assim, em criar uma Secretaria de Desenvolvimento, né? Eu espero que os vereadores vão entender, porque, aliás, muitos deles têm cobrado isso também durante a nossa gestão, né? E nós entendemos que isso vai ter que ser feito. E nós, nessa gestão também, Darcy, nós mudamos sim algumas coisas, né? Haja visto que quando nós iniciamos, a gente tinha uma Secretaria de Obras que tinha muitos serviços parados, né? Algumas mudanças de pessoas que nós fizemos, né? Alguns avanços de tecnologia também que ocorreu dentro do setor por conta dessa pessoa que chegou. Enfim, hoje eu posso dizer a você que a Secretaria de Obras funciona, né? Uma coisa que muita gente reclamava na gestão passada, que tinha pias de papéis, pias de projetos sem dar andamento. Então, nós já fizemos, sim, algumas mudanças, mas não mudança de gente, mas sim não mudança... não teve dispensas. Desta vez vai ter alguma dispensa? Não, eu não espero fazer dispensa, eu espero fazer algumas mudanças, né? Às vezes a gente precisa de uma pessoa mais qualificada, né, para poder atender, porque eu percebi isso, Laércio, durante essa gestão e durante toda a minha vida, né, trabalhando em empresas privadas. O que mais é necessário, eu costumo elogiar muito a equipe, né? Quando a equipe é boa, a coisa vai. Quando a equipe não é boa, a coisa não vai. Então a gente precisa de pessoas especializadas, pessoas com conhecimento de causa. A gente às vezes tem isso em alguns setores, né? A gente tem, tanto é que eu elogio muito nossa equipe, mas às vezes em algum lugar a gente precisa, olha, alguém com conhecimento para chegar e desenvolver aquele trabalho de forma que tenha sucesso. Então, o que a gente pensa é isso hoje. Não preciso desfazer dos trabalhadores da prefeitura, de nenhum deles, dos nossos cargos, né? Mas eu preciso, muitas vezes, de ajustar alguém que tenha mais conhecimento naquele segmento que ele vai trabalhar. Por enquanto, o senhor não pode divulgar nomes? Olha, Daércio, como algumas coisas eu ainda também não conversei com os profissionais, né? Eu prefiro não divulgar por conta de que eu acho que o primeiro a saber tem que ser aquele que vai ser transferido de um serviço para outro. Okay. Então a gente está deixando isso para agora, para a próxima semana, né? Até porque esse é um caso pensado e a gente já está praticamente com o governo montado, sim, de acordo com o nosso pensamento, até porque não se muda muita coisa, né? Acrescenta algumas coisas, mas muda muito pouco. Então a gente prefere aí deixar a partir da semana que vem, a gente vai estar anunciando, inclusive, para vocês, né, para a imprensa de Matão, de que forma a gente quer governar 24, 28. A atribuição dessas mudanças todas no executivo é do senhor e de mais ninguém, aliás, de sua equipe e tudo mais. Mas também, daqui 15 dias, serão empossados os novos vereadores para, em seguida, ser realizada a eleição de presidência na Câmara. E a gente sabe que aqui, tradicionalmente, as definições das chapas mesmo acontecem quase na véspera, ou nas horas que antecedem a eleição. Mas, antes disso, há todo um burburinho. Entre os vereadores reeleitos e os novos vereadores, há todo um bastidor aí. De um lado, a hipótese de ter o próprio China encabeçando uma chapa para presidente, e ele teria, para isso, já 5 outros vereadores apoiando, o que daria maioria. De outro lado, o seu partido, o PT, articulando também a união aí do próprio partido, com mais o voto do MDB, que tem o vereador Paulo Bernardi, que estaria até em alguma hipótese encabeçando ser ele o novo presidente, com mais os votos do PT, e buscaria mais 2 votos fora. Há outras versões que dizem, olha, o prefeito Cido poderia ter ali na sua base os 4 que já tem e, eventualmente, quando precisar de algum outro voto, conversar com mais algum vereador que votasse a favor de seus pleitos e tudo. Mas, gente, tudo isso
São coisas que estão acontecendo e acontece mesmo em qualquer lugar. Estão acontecendo aqui. Não significa que essas possibilidades que estão sendo ditas, uma delas vá necessariamente acontecer, mas elas estão sendo conversadas. A definição vai ser no dia da eleição mesmo, que embora seja de um outro poder, que é o legislativo, creio, interessa muito ao senhor. O senhor tem se empenhado nestas negociações, nessas conversas, visando as eleições para a nova presidência da Câmara? O senhor particularmente tem se empenhado nisso? Daércio, posso dizer que não, né? Se empenhado, não. Eu estou, sim, muito é, avaliando isso, né, com muito carinho, até porque os dois, como você mesmo disse, os dois que estão pleiteando a presidência da Câmara, ou seja, a mesa da Câmara, eu não tenho muita divergência em relação a essa situação, né? Eu acho que essa discussão na Câmara Municipal entre os 11 vereadores faz parte, né, da democracia. Eu acho que além desses dois, outros podem pleitear. Você sabe que eleição de Câmara, às vezes as coisas acontecem na última hora, mas, e ainda falta aí uns 15 dias, né? Eu acredito, eu particularmente, que não vou precisar me intervir tanto nisso, até porque nós tivemos a felicidade de eleger 3 vereadores, né? Dois deles já com grande experiência, né? Inclusive o Ademir, que teve no nosso governo, teve nos governos do Adalto, né? Durante 6 gestão nessa cidade, então tem conhecimento de causa, ele está fazendo essa discussão junto aos vereadores. O Cidinho, né? Que é um vereador que já, se eu não me engano, está na 7ª legislatura, né? A Fabiana, com a votação que ela teve, experiência de família e tudo mais. Então eu acredito assim que o prefeito não vai precisar intervir tanto nessa situação, de ponto de fazer resultado em relação às eleições do município. Até porque eu vivi durante esses 2 últimos anos com o China, presidente da Câmara, e a gente conseguiu tocar sem problemas maiores. Entendo eu que os vereadores, eles têm que ter maturidade para fazer essa discussão, e quem ganhar, ganhou, e a cidade precisa dar continuidade, precisa funcionar, precisa ter apoio tanto de vereadores quanto do executivo, enfim, tem que ter entendimento, né? Lógico que as divergências é natural, eu até gosto da divergência, porque muitas vezes ela nos ensina, mas eu acho que há, né, experiência, maturidade para cada vereador, caso seja esse ou aquela chapa que for eleita, para a gente poder dar continuidade no governo sem maiores problemas. Eu não vejo dificuldade nisso, Daércio. Eu quero que eles façam a discussão, né, uma discussão saudável, chegue a um consenso, e espero até que no dia da eleição os 10 votem em um, os 11 votem em um, né? Mas caso isso não ocorrer, vamos respeitar a democracia e aceitar aquele que for vencedor. Eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu queria mais um minutinho, porque tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu estou muito curioso em saber. Acho que o povo inteiro. Porque essa semana o senhor anunciou que o aumento da água para o ano que vem vai ser de 2,75%, que é praticamente a metade do que deveria ser de 5,58% do IGPM, e é muito inferior ao que a empresa Águas de Matão pedia de 9,92%. Ou seja, com isso, certamente que a sua decisão contrariou muito a Águas de Matão. E daí a minha pergunta: desde que anunciado esse aumento e publicado no Diário Oficial do Estado, a Águas de Matão se manifestou lá na prefeitura querendo conversar ou se explicar sobre essa diferença de preço, de reajuste? Sim, Laércio. É lógico que os representantes da Águas de Matão, eles discordam desse reajuste, que eles entendem que tinha que ser mais. né? Mas como todos sabem, houve algumas, lá no passado, eu nem prefeito estava ainda, algumas audiências públicas que chegaram a isso por conta do IGPM ter dado um valor acima da média naquela época, pelo menos 21, 22, que eu me lembro, e depois nós pagamos a mais do que era, né, o IGPM por conta de atender aquele atraso que ficou do passado, enfim. Então houve todo aí
um sistema que hoje a gente entendia que tinha que ter um contador, um matemático aí, para fazer essa avaliação do que a gente ainda deve para Águas de Matão, né? E o que a Águas de Matão deve para os consumidores. Por conta de que no ano passado, por exemplo, o GPM deu abaixo da inflação. Por conta dele ter dado muito lá em 2021, 2022, teve 2 anos que ele deu negativo. Então, hoje, avaliando tudo isso, né, até porque esse contrato, quando foi feito, esse acordo que foi feito durante o ano de 2021, ele foi feito no meio do ano, ele não foi feito em janeiro, as pessoas já tinham pagado a infração daquele ano durante uns meses, enfim. Fazendo toda essa avaliação aí, a gente tem gente boa na prefeitura que sabe fazer, inclusive professor de matemática, né, que é funcionário público e trabalha na finança da nossa prefeitura. Então, foi feita essa avaliação. Olha, hoje, de acordo com as contas feitas, as pessoas de Matão devem, descontando tudo que foi feito, toda a infração que houve durante o tempo, hoje as pessoas de Matão devem 2,75, né? Fiquei muito feliz com isso, porque favorece as pessoas, né? Há muito tempo a gente vem pagando caro por isso, então eu acho que nada mais do que justo de ter, nesse ano, uma infração menor, aliás, um reajuste menor do que a inflação. Então foi o que nós fizemos, né? Baseado, lógico, em cálculo feito por pessoas que conhecem, para a gente também não errar, mas eu tenho certeza que as pessoas da Águas de Matão, como já tem nos procurado, né? A gente estava fora esses dias, né? Hoje a gente está chegando em Matão, na prefeitura, com certeza eles vão querer fazer uma discussão sobre isso, mas sem dúvida nenhuma a gente tem argumentos de sobra para dizer para eles o porquê que nós demos fizemos o decreto de 2,75, que é o que as pessoas vão pagar daqui durante o ano 2025. Muito obrigado, prefeito. Tenha um bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouviram. Conversei com o prefeito Cido Ferrari.